quando o problema está insuportável, hein? O que você faz para resolver? Você fica pacífico? Ou fica buscando algum jeito para não ser perturbado mais com aquele problema? Bem, você sabe que a reação de cada um depende do que está dentro de si, né? Do coração, né? Ló, ele morava em Sodoma. E os homens daquela cidade promíscua que ele vivia estavam lá perturbando na frente da sua casa. A Bíblia diz o seguinte: e chamaram a Ló e disseram-lhe, esses homens: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora nós para que os conheçamos. Ou seja, os homens daquela cidade estavam batendo na porta de Ló e pedindo que Ló trouxesse esses homens para fora para que eles tivessem relação sexual com os anjos. Mas olha o que aconteceu. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si e disse: meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui 2 filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou-las trarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Olha só, desde que Ló tinha decidido viver distante de Abraão, porque ele queria viver à sua maneira, do seu jeito, não ficar em tenda, né? Você lembra que ele escolheu ficar longe do seu tio Abraão, que tinha a bênção de Deus? Pois é. Ló foi habitando cada vez mais perto de Sodoma, até que chegou o dia dele morar dentro de Sodoma. E era um lugar já promíscuo. Mas passado já algum tempo, o pecado já estava insuportável. E o anjo do Senhor foi até Ló. Mas foi até Ló por causa de Abraão, porque Deus considerava Abraão. Pois Ló não tinha nada a ver com Deus. Ele não se relacionava com Deus. Ele não se importava com Deus. Tanto é que ele escolheu ter a sua própria vida, se distanciar do seu tio Abraão. Mas quando o anjo do Senhor veio falar com Ló, os homens daquela cidade queriam conhecer de forma íntima aqueles anjos, né? Toda aquela gente estava ali batendo na porta, aqueles homens, perturbando a Ló. E Ló, querendo dar um jeito na situação, ele fez o quê? Ele ofereceu suas 2 filhas, que diz ele que ainda não conheciam homens, e ele ia trazer essas filhas para fora para que eles usassem da melhor forma, como fosse bom aos olhos daqueles homens. Olha que situação. Se aqueles homens não eram bons para tratar os anjos que Deus trouxe até Ló, imagina o que faria com as filhas dele. Mas Ló estava tão cego, porque ele estava numa cidade que fornecia muitas facilidades, muitas coisas. Você sabe, em você estar acampado num lugar onde não é cidade, tem as suas dificuldades. E numa cidade tem tudo próximo, tudo mais fácil. E Ló não queria largar essa vida, mesmo que estivesse num ambiente onde era mal para toda a sua família, inclusive para suas filhas. Mas ele, cego, falou para aqueles homens: fareis delas como bom for aos vossos olhos. Olha, toma minhas filhas e faça como for bom aos vossos olhos. Aqueles homens não sabiam nem tratar os anjos de Deus, nem a Ló, perturbando a Ló, imagine com as suas filhas. A coisa é muito grave, mais grave do que você imagina. Porque quem sacrifica para a vida desse mundo, para as coisas desse mundo, certamente não sacrifica para Deus.
Ou você sacrifica para Deus, ou você sacrifica para o mal. E aí, claro, quando é para você sacrificar para Deus, vai demandar muito esforço da sua parte, porque você vai ter que renegar muita coisa. Mas a consequência, o final é sempre melhor. O início é muito difícil, mas o fim é o melhor. Já quando você sacrifica para esse mundo, o início é muito bom, mas o final é horroroso. O que é bom aos seus olhos? Aparentemente é bom ter uma vida mais agradável e fácil, não é? Mas as facilidades são, na verdade, uma arapuca. Muitos, por causa da ambição, sacrificam filhos, marido, esposa, tudo por causa daquilo que os seus olhos veem. Sucesso, aceitação dos amigos, divertimento, enfim, tudo aquilo que é sacrifício para si mesmo e não para Deus. Quando os homens daquela cidade de Sodoma queriam conhecer os 2 anjos, revelava o lugar que Ló aceitava viver. E para que Ló não perdesse a amizade que tinha com essa sociedade, com essa circunvizinhança, ele ofereceu as suas 2 filhas e disse: fareis delas como bom for aos vossos olhos. Olha como fica cego a pessoa que não sacrifica para Deus. Ela sacrifica seus filhos para o mundo, para continuar tendo aceitação com as pessoas da sociedade. E eu fico aqui boba, como que muita gente, inclusive na igreja, crentes, compromete a salvação de seus filhos por causa de um âmbito profissional, principalmente para serem bem vistos pela sociedade e às vezes até para ter um sucesso, um futuro promissor. Pensando assim, se você pensar no futuro promissor nessa vida, realmente é muito importante. Não digo que seja errado você estudar, que você trabalhar, você investir. Mas se isso é mais importante do que a sua vida por toda a eternidade, você está agindo de forma, vamos dizer a palavra bem direta ao ponto, burra. Exatamente essa palavra, burra. É estupidez. Quando você investe nessa vida, aqui e no porvir, depois da morte, você compromete por toda a sua eternidade. Então, muita gente prefere mais que seus filhos tenham estudos do que zelam pela salvação deles. Prefere mais agradar famílias ou amigos do que agradar a Deus. E assim vai tomando, decisões, escolhas na vida que colocam suas vontades acima de Deus. As suas vontades ficam como prioridade. E Deus respeita. Deus considerou Abraão, por isso salvou a Ló e sua família. Mas Ló não teve nenhuma consideração com Deus. Mesmo errando e perdendo tudo o que tinha, inclusive sua esposa, ainda assim, foi resistente a buscar a Deus. E só quem impede é a própria pessoa, né? Muitos são até poupados por causa de algum familiar que é fiel a Deus. E eu digo para você, ouvinte, cuidado, para que você não seja poupado por causa de algum familiar seu que tem consideração. Porque quando você é poupado pelo seu familiar, você ainda não adquiriu o valor que Deus tem na sua vida. Você não entendeu Ele. Você não valorizou Deus. O certo é você ser poupado pelo seu próprio sacrifício de negar a sua vontade.